Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridíssimos irmãos e irmãs, paroquianos desta paróquia Imaculada Conceição, mas também queridíssimos irmãos de outras paróquias e comunidades, até talvez de outras cidades que estão aqui e nos honram tanto, como também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais aqui da comunidade, da paróquia Imaculada Conceição. Nós estamos na 25ª semana do tempo comum e a palavra de Deus hoje para nós, do livro dos Provérbios, no capítulo 21, ela tem conselhos salutares, são sentenças, não é? Que a sabedoria recolheu, e é algo tão divino que é palavra de Deus, é palavra inspirada por Deus, é palavra de vida eterna. Essa palavra começa a nos dizer que o coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente, ele o dirige para onde quer. Aqui não se trata apenas do rei, o monarca, um rei que governa um povo, um reino. Não. Aqui se trata de cada um de nós batizados. Quem aqui é batizado? Pronto. Quando fomos batizados em Cristo, sacerdote, profeta e rei. Somos profetas quando falamos a palavra de Deus. A profecia é a palavra de Deus. Como somos boca de Deus para o irmão, através de um bom conselho, de uma boa palavra, através do anúncio do quanto Jesus o ama. Às vezes a gente está num ponto de ônibus, numa parada de ônibus, ou a gente está numa fila de banco, né? Ou está na escola, no trabalho, e a gente pode ser ali um profeta. Às vezes uma palavra nossa, na hora certa, da maneira certa, aquela palavra vai salvar uma vida, uma vida. Uma vez eu estava celebrando a Santa Missa lá em Candeias, na Bahia, no Santuário Nossa Senhora das Candeias. Eu trabalhei ali logo no ano, acho que 98, até o ano 2000, eu trabalhei ali na Bahia, Candeias, e uma missa de manhã, cedinho, 7 horas da manhã, nós tínhamos uma Santa Missa, e eu vi que tinha um senhor que ele estava ali um pouquinho atrás, ele estava muito agoniado, e eu pedi tanto a Deus que desse-me a graça de ser um instrumento dele, de ser boca dele para aquela pessoa, que eu via que ele estava como se fosse transtornado. Ele estava ali, mas não estava ali ao mesmo tempo. Era uma coisa tão assustadora até de se ver a agonia daquele homem. E Deus foi me falando sobre o perdão, que
devemos perdoar, até aquelas mágoas mais cruéis, porque a primeira palavra que Jesus disse quando ele foi levantado da cruz foi essa: Pai, perdoar-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E fiquei falando como era feliz a pessoa que tinha a graça de perdoar. E eu vi que aquela palavra começou a tocar o coração daquele homem. Até ouvi, ele ficou mais calmo, até chorou, não é? E aí aconteceram algumas outras coisas e eu me deixei levar. No final, ele foi me buscar, ele foi falar comigo na sacristia e ele disse: ô seu padre, eu vim aqui lhe entregar uma coisa. Aí ele colocou a mão aqui atrás, eu vim entregar isso, um revólver, gente. Ele disse, eu pedi a um dos ministros da Eucaristia, porque olha como é importante um adesivo no nosso carro. Ele estava tão transtornado, ele era de outra cidade, estava vindo cedinho, porque ele sabia que o trem passava por ali, e ele ia dar um tiro quando o trem passasse e se jogar sobre aquele trem, para não sentir dor, mas para se matar, cometer o suicídio. Só que ele era filho de um casal muito de Deus, e a mãe dele, já viúva, sempre falava muito de Nossa Senhora, de Deus, que ele nunca esquecesse que ele era consagrado à Virgem Maria. Então o que aconteceu? Ele chegou na nossa cidade ali e viu uma plaquinha: sou católico, graças a Deus, no carro, no adesivo, e perguntou ao rapaz, que era ministro da Eucaristia: tem missa, tem igreja por aqui? Tem missa não, tem igreja por aqui? Ele queria ir na igreja, entregar a alma dele a Deus e fazer essa loucura com a sua própria vida. Vocês estão entendendo a história? E quando o rapaz disse: eu estou indo para lá, você não quer ir comigo? Não, vamos, por favor, faço questão. E foi, tentou conversar, mas ele não se acalmava. Ficou lá, entrou na igreja, e quando ele ouviu sobre o perdão, ele começou a sentir o toque de Deus, e Deus curou aquele rapaz. Ele deixou de tirar a sua própria vida naquele dia, entregou a arma, depois quis fazer uma confissão geral da sua vida e voltou para casa em paz. Aquilo que podia ser o fim, porque houve uma profecia, um profeta de Deus, uma palavra salvou uma vida. Mas nós também somos sacerdotes. Existe na igreja, claro, os sacerdotes que são ordenados, são os ministros do altar de Deus, receberam o sacramento da ordem. Mas todo batizado também é sacerdócio, é o sacerdócio comum dos fiéis. E o que é que o sacerdote faz? Ele oferece sacrifícios e orações do povo a Deus. Ele é aquela ponte entre o povo e Deus. Você é o sacerdote de Deus na sua casa. Tem alguém aqui que só você participa da igreja, mas a maioria da sua família, talvez um ou outro, mas a maioria não, ninguém participa? Levante a mão. Então diga: você tem que caprichar, porque você é o sacerdócio da sua casa, você é aquele que deve fazer sacrifícios. Deus lhe colocou naquela família, porque você tem uma missão ali dentro. E eu digo uma coisa: Deus nunca erra. Deus pode errar, gente? Deus nunca lhe colocaria naquela família se Ele não desse toda a graça para você ser a luz e o sal, a bênção de Deus na sua casa. Jamais Deus permitiria que você entrasse naquela família sem lhe dar a capacidade. Quem tem filhos aqui? Jamais Deus te daria um filho que você não fosse capaz de criar.
Muitas vezes a gente não sabe a força que a gente tem. Deus manda um menino com autismo. Deus às vezes manda uma criança com uma grande dificuldade, com uma doença rara. Deus às vezes manda um filho muito rebelde, muito difícil. Mas Ele vai dando a graça a cada um de nós. E a gente tem que colaborar e agradecer. E mesmo sem entender, louvar e bendizer o Senhor. Porque se Ele nos chama, Ele também nos capacita. Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que Ele chama, os chamados. Por Deus são capacitados. Por isso levante as mãos e diga: me capacita, Senhor, para ser teu instrumento dentro da minha casa. Eu quero ser a tua boca, Senhor. Eu quero ser o teu profeta. Eu quero ser o teu sacerdote, Senhor, na minha casa, na minha família. Eu e minha família seremos salvos, serviremos ao Senhor. Ninguém da minha casa se perderá. Em nome de Jesus. Amém. Por isso não podemos nunca desistir da nossa família, desistir da missão que Deus nos deu. Nunca Deus disse que seria fácil. Quem é casado aqui, levante a mão. Jesus já disse alguma vez que o casamento seria fácil? Não. Mas Ele dá a graça. Por isso que é importante o sacramento. Estar casado na igreja. Ah, Frei, casado com fé, amigado com fé, casado é assim não. O casado só no civil. O casamento civil é um contrato, você pode romper qualquer hora. O casamento de Deus é um sacramento, é algo sagrado, é uma promessa, é uma aliança que você faz com Deus e Deus faz com vocês dois. Casamento na igreja é um sacramento. O que Deus uniu, não nos separe. Me diga uma coisa: se eu não fosse um padre ordenado, se eu inventasse que eu ia ser padre, usasse a roupa de padre, soubesse fazer tudo que um padre, vocês aceitariam participar de uma missa comigo? Seria o quê? Uma falsidade, porque eu não recebi o sacramento da ordem, eu não fui ordenado pela igreja. Eu seria um falso padre. Casamento sem o sacramento é um falso casamento. Não, Deus não uniu, não tem o sacramento. Claro, muitas vezes não podem ainda se casar, estão lutando por uma nulidade matrimonial, ou estão lutando para vencer um empecilho, uma dificuldade. Mas participar da igreja, não comunga, não confessa ainda, mas participar da igreja com fé e pedir: Senhor, dá-nos essa graça. Frei, eu quero, mas meu cônjuge não quer. Diz que acha melhor se separar do que se casar. Peça. Maior do que Deus. Quem é maior do que Deus? Quero saber se Ele é maior do que Deus. Quando eu cheguei, hoje estou falando muito do que eu passei assim. Quando eu cheguei em Feira de Santana também, outra cidade da Bahia que eu trabalhei, uma senhora chegou para mim e disse, no primeiro dia que eu cheguei lá: olhe, eu não sou casado na igreja porque meu marido não quer, mas eu participo aqui da missa e eu comungo, porque eu tô com Deus, é Ele que não quer, o problema é dele, mas eu não vou ficar vindo para a missa sem comungar. Eu disse: minha filha, você pode ser até mais santa do que eu, você pode ir para o céu e eu ir para o inferno, Deus o livre, mas diante de Deus você está no impedimento. Tenha humildade. Não é com essa arrogância, com esse orgulho que você vai querer nada. A gente tem que ter humildade. Tudo tem solução, mas tem que começar com humildade. Vamos fazer o seguinte: você agora vai fazer a sua comunhão, vai participar da missa todas as vezes, e na hora da comunhão você se ajoelha, faça a sua comunhão de desejo espiritual. Diga a Jesus: Jesus, eu me sinto tão humilhada de não poder comungar, mas eu te suplico, Jesus,
toca o coração do meu esposo. Frei, ele disse que a família dele é toda envolvida com essas coisas de macumbaria. Ele não quer, a mãe é um inferno. Ela disse que nunca eu vou casar na igreja com ele, que ele acha melhor se separar. É um inferno, Frei. Eu disse, vamos confiar. Eu disse, eu prometo que eu vou rezar por você. Aí eu disse, ó Jesus, o Senhor, é a sua honra, pelo amor de Deus, por favor, Senhor. Toda vez que eu celebrava a missa, eu comungava por aquela mulher e o marido dela, o abençoado. E eu comungava, eu dizia, Jesus, por favor, Senhor, adianta essa hora. O Senhor é o Senhor. E ela fazendo aquele sacrifício. Eu via que ela chorava, mas ela ficou firme em Deus. Meus irmãos, uns 2, 3 meses depois, chega a mulher correndo. Eu disse, eita, agora meu Jesus, o que será? Frei, pois meu marido é caminhoneiro. Ele foi lá para o lado de Aparecida do Norte, foi passando ali do lado de Aparecida, e ele sentiu uma voz dizendo, entra. Quantas vezes você passou aqui na Dutra, aqui no meu santuário, na minha casa, venha, eu sou sua mãe. Ele chegou, parou lá o caminhão, entrou no santuário, rezou, se ajoelhou, disse, Nossa Senhora, eu quero você casado, case na igreja com sua esposa. O homem chegou chorando e me pediu em casamento. Para resumir a história, hoje ela é ministra da Santa Comunhão, firme, uma grande intercessora, conseguiu a salvação do esposo e agora está lutando pela salvação dos filhos e vai vencer. Vai vencer ou não vai vencer? Uma mulher dessa vence, porque paga o preço. Meus irmãos, no mundo nós temos aflições, temos dificuldade. O caminho de Jesus é o caminho estreito. Quem ficar falando para você só de bênção, de salvação, de alegria, de fortuna, de prosperidade, e dizer que você não vai ter sofrimento nenhum, é um mentiroso, está querendo te enganar. O caminho, Jesus mesmo disse, o caminho é estreito, é pedregoso, mas eu estarei contigo, não tenha medo, eu estou contigo. Pode acontecer o que acontecer, mas Jesus nunca vai abandonar um servo dele. Quem tem procurado lutar para ser fiel a Jesus aqui, levante a mão. Luta mais. Não se entrega ao desânimo. Tem fase da nossa vida que é muito difícil, que a gente pensa que nunca vai alcançar aquela graça, mas vale a pena sonhar os sonhos de Deus. Tem hora que a gente tem que fechar os olhos para tanta coisa que o demônio quer mostrar a gente para desanimar. Parece que a gente cada vez mais que reza, mais assombração aparece, como diz o Matuto. É verdade ou não é, gente? Mas tem hora que você tem que fechar os olhos e dizer, Jesus, eu confio em vós. A gente constrange o coração de Jesus quando a gente, mesmo diante de tantas provas, de tantas lutas, a gente continua confiando. Quem quer ter uma fé dessa inabalável, meus irmãos? Aqui você precisa de ajuda de alguém que a gente viu no Evangelho. Alguém que não é Deus, não é maior do que Deus, nunca. Mas é a mãe de Deus, é Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela mãe. Quem é mãe aqui? Levante a mão. Acho que não tem palavra mais bonita nesse mundo que mãe. Tem, gente? Talvez você não sinta isso, porque você talvez tenha passado uma triste experiência com a sua mãe da terra. Mas eu quero dizer, você não é órfão, ou não é mãe, ou não é filha de uma louca, de uma perturbada. Você tem uma mãe, sua mãe se chama a Virgem Maria, a própria mãe de Jesus, que no alto da cruz nos deu, na pessoa do discípulo amado, quando diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Você tem uma mãe, e essa mãe, meus irmãos, ela é tão maravilhosa que ela muitas vezes ela fica lá do lado de fora, sabe? Qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Honrar
Será que Jesus não honrou sua mãe? Os protestantes dizem assim: para Jesus, Maria era uma qualquer. Olha, toda vez que alguém fazia um elogio a Maria, Jesus logo dizia não. Olha aí no evangelho que vocês me estão falando. Chega ela com os discípulos de Jesus, os irmãos dele, aqueles que são ditos como irmãos dele, que na realidade são os primos, não é? E dizem: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Primeiro, se ela fosse orgulhosa, poderosa, se ela quisesse mostrar que ela que mandava, ela tinha que ter licença, que é meu filho que está aí. Quem é que tinha mais direito de ouvir a ele, estar mais perto dele do que ela? Quem é que tem coragem de um filho estar ali e expulsar a mãe dele? Imagine, mas ela fica lá fora. Sabe por que ela fica lá fora? Porque ela quer que Jesus seja exaltado. Ela fica lá fora porque ela quer que Jesus olhe para aqueles que estão mais pertinho deles e diga: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem, que escutam a palavra de Deus e põem em prática. E quem mais do que ela pôs em prática a palavra de Deus? Então ela foi mãe não só porque ela o gerou na sua barriga, mas porque ela sempre fez a vontade do Senhor. O que é a palavra de Nossa Senhora? Qual é a primeira palavra de Nossa Senhora na Sagrada Escritura? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então Nossa Senhora é mãe, não é só da barriga, é mãe do coração, é mãe porque sempre obedeceu, honrou e acreditou e fez a vontade de Deus. Mas ela fica fora, como muitas vezes vocês mães são capazes de ficar fora, de sofrer para não ver o seu filho sofrer. Se tiver só um pão na sua casa e tiver de dividir, você acha melhor que seus filhos comem, muitas vezes você fique com fome, sim ou não? Se você, que é uma boa pessoa, mas é uma pecadora, é capaz de fazer isso, imagine a cheia de graça, a mãe de Deus. Por isso, amemos Nossa Senhora. Quem ama aqui muito Nossa Senhora, nunca tenha medo de amar Nossa Senhora. Isso é uma coisa do capeta. Sabe por que o capeta inventou essa coisa de quem ama Nossa Senhora? Já tem Jesus, para que Maria? Vou direto a Jesus, eu sou o tal, eu sou o santo, eu sou o poderoso, eu vou diretamente a Jesus, não preciso de intermediário. Já ouviu isso? Quem já viu isso? Quem é humilde aqui precisa da mãe, precisa da oração da mãe. E o capeta, ele sabe. Sabe por quê? Muita gente diz que Nossa Senhora é uma qualquer, porque quem ama Nossa Senhora nunca sairá da Igreja Católica. Você já notou? Quem quer que seus filhos permaneçam na fé católica, ensine desde pequeno que eles têm uma mãe. Ensine o amor a Nossa Senhora. E nunca eles vão se perder. Nunca eles vão se desviar do caminho. Coloque o amor à Virgem Maria e Nossa Senhora vai cuidar deles, vai levá-los a Jesus, porque ninguém mais do que ela sabe que só Jesus salva, só Jesus é o Senhor. Vês aqueles irmãos evangélicos, coloca nas suas casas, assim, nas suas paredes, ou em qualquer lugar, só Jesus salva, não é? Quem é que não sabe que só Jesus salva, mais que Nossa Senhora, que estava ali aos pés da cruz, que viu todo o sofrimento, viu quanto eu e você custou a nossa salvação, como custou caro a Jesus? Por isso ame a Virgem Maria, e com ela você vai ser sacerdote, profeta e também rei. Como é que a gente reina com Jesus? Quando a gente vence o pecado. Quando é que o demônio reina na nossa vida? Ele reina pelo pecado. Quem quer o demônio perto de si, peca. Porque Jesus que me disse, ele peca desde o início. Os que cometem o pecado são do maligno, porque ele peca desde o início. Então, quem quer reinar com o demônio, se entrega ao pecado. Quem quer reinar com Cristo, se entrega a uma vida de oração, a uma vida de luta pela santidade. A gente tem pecados, mas a gente luta para não cometê-los, para vencê-los.
Se somos orgulhosos, lutamos pela humildade. Se somos impacientes, quem é muito impaciente aqui, levante a mão. Lutar para paciência. Nossa Senhora, me faz mais paciente, mais tolerante. Quem tem muita ira, de repente aquilo você toma, fica possesso de uma ira. Levante a mão, não tenha medo não. É bom quando você fala assim, que você já se liberta, você já confessa o seu pecado, já não tem o que esconder, já fica mais fácil você admitir que você tem um problema. Tem gente que tem uma facilidade de se irar, buscar o amor, a paciência. Não é pedir, Senhor, acalma o meu coração, tira essa raiva dentro de mim. Quem tem o vício da mentira, você tem aquela compulsão que você não sabe mais se está mentindo, se está dizendo a verdade. Você mente tanto, às vezes por besteira. Aí você começa a não, eu estou mentindo, não foi assim que aconteceu. Você vai se corrigindo, dizendo a verdade. Quem é muito avarento, tem pessoas que são muito apegadas ao dinheiro, aos bens. A pessoa tem um medo de perder, é aquela pessoa gananciosa, ela quer sempre mais. Ela sai, se ela puder não pagar nada, ela não paga, deixa todo mundo pagar por ela. Ela escora, não é? Ela usa muito dos outros. Não é uma pessoa generosa. Comece, como diz a palavra, quem não escuta o clamor do pobre pedindo uma esmola, quando rezar, Deus não vai lhe escutar também. Quem quer que seja sempre ouvido na sua oração, faça muito bem. Sinta a dor do outro, ajude. Olhe, nunca falta o alimento na casa de alguém que gosta de ajudar os outros. Falta, gente, Deus não deixa. O pouco com Deus o muito sem Deus é nada. Confie em Deus, confie em Nossa Senhora, e a gente vai ser, lembre disso, profeta, sacerdote e rei. Reinar com Cristo, reinar na paz, vencer esse homem velho, essa mulher velha. Há uma luta dentro de nós todo dia. Você não, porque é tudo santo assim, mas a gente está nessa caminhada. É uma luta tão grande. Tem hora que a gente está tão bem, né, feliz, aí de repente vem aquela situação e a gente quer estourar, dá aquela revolta. Aí a gente para, reza. Jesus, dá meu equilíbrio. Volta a oração, volta a paz. Tudo passa. Deus nos ajude. Nossa Senhora nos proteja. Vamos ficar de pé. Vamos rezar. Levante as suas mãos assim. Vamos rezar uma Salve Rainha, como nunca você rezou, mas reze de todo o seu coração. Levante as mãos para o céu. Não tenha preguiça, não. Levante bem alto suas mãos para o céu e reze de coração, pensando em Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Levante as suas mãos e cante assim: o peso da cruz derrubou o Rei Jesus, só um coração de mãe. Lembram dessa? O peso da cruz derrubou o Rei Jesus,
Só um coração. Pra entender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraco e ferido, o teu amor nos mostra. Caminhaste até o Calvário com teu filho, te suplico, também comigo, ó Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me, pelas lutas do meu coração, ó Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me, como educaste Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Ó Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Ó Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, diante da tua santa e gloriosa presença, diante da tua santa e gloriosa presença, eu quero renunciar a toda confusão religiosa, a toda pregação que me levou a não acreditar na Virgem Maria. Eu renuncio a isso, Senhor. Isso não vinha de ti, Senhor. O Senhor ama a sua mãe. E o Senhor mesmo a deu a cada um de nós. Como não receber um presente tão maravilhoso? Hoje diante de ti, Jesus, para alegrar o teu coração, diante do Pai, diante do Divino Espírito Santo, eu quero me consagrar a Nossa Senhora, Mãe de Deus e minha mãe. Eu te entrego a minha vida, o meu passado, o meu presente, o meu futuro, cada um dos dias que eu ainda vou viver, a hora da minha morte, do meu julgamento diante de Deus. Eu peço que a Senhora esteja comigo. Não me deixe, Mãe. A Senhora sabe que eu sou um grande pecador. Mas eu suplico a Senhora, por esse amor tão grande que a Senhora recebeu, tenha-me em conta de um dos teus filhos. Guarda a mim e aos meus no teu coração imaculado. Livra-nos do demônio, das enfermidades físicas, mentais e espirituais. Livra-nos de toda maldade, dos homens e dos demônios. Mãe de Deus, eu peço à Senhora que a Senhora nunca me deixe me afastar da igreja, da Santa Igreja de Cristo, da Santa Igreja Católica. Mãe de Deus, eu renovo hoje a minha consagração, os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca,
o meu coração. o meu coração, Levante as minhas mãos, os meus pés, todo o meu ser, todo o meu ser, a minha mente, a minha mente, o meu coração, o meu coração, a minha alma, todo o meu corpo, cada célula do meu corpo, cada célula, tudo é vosso, tudo é Mãe. vosso. Eu coloco debaixo do vosso cuidado, Coloque debaixo do vosso, e sendo eu propriedade vossa, sendo eu propriedade vossa, apresentai-me a Jesus. apresentai-me a Jesus. Se eu e você, mesmo tão pecadores, podemos fazer orações pelos outros, podemos cuidar dos nossos filhos, das nossas famílias, se nós podemos ser uma bênção na vida de alguém, imagine a Mãe de Deus. E Nossa Senhora hoje te recebe. E ela diz: a partir de hoje eu cuidarei de ti. Diga obrigado, Mãe de Deus. Obrigado, Mãe de Deus e Mãe de misericórdia. Amém. Viva Nossa Senhora! Eu queria que você desse um abraço tão grande no seu irmão e dissesse: Nossa Senhora manda dizer que está cuidando de você. Não tenha medo, não tenha medo. Nossa Senhora vai cuidar de você e da tua família. Amém? Amém. Nós vamos nos assentar. E eu gostaria, vamos nos assentar. Agora vamos começar a estar mais perto do Calvário. Vamos subir o Calvário com Nossa Senhora agora. E quero estender minhas mãos para vocês e pedir. Vocês sentem que Vocês sentem que esse lugar é um lugar. Vocês sentem que esse lugar é um lugar abençoado por Deus, sim ou não? Sim. É um lugar santo. Quem já recebeu muitas graças de Deus nesse lugar? Então se responsabilize por ele. Aqui também é a casa de Deus e a nossa casa. Obrigado pela sua partilha. Obrigado pelo seu cuidado. Tá bom?